Lola nunca imaginou que pisaria naquela estrada de terra de novo, muito menos daquele jeito, sem mala boa, sem orgulho intacto e com um silêncio preso na garganta que nem ela sabia explicar direito. O ônibus parou levantando poeira e, por um segundo, ela pensou em não descer, mas não tinha para onde ir. Então, desceu mesmo assim, com o coração apertado e a sensação incômoda de que todo mundo ali ia saber que ela tinha voltado pior do que saiu. O vilarejo continuava quase igual. As casas simples, o bar na esquina, gente olhando de longe como quem reconhece, mas finge que não. E aquilo já começou a incomodar, porque Lola sempre foi o tipo de mulher que gostava de chegar chamando atenção. Mas dessa vez, ela só queria passar despercebida, coisa que ali parecia impossível. Cada passo que ela dava era uma lembrança cutucando, risadas antigas, olhares, e principalmente ele. Só de pensar, já dava um embrulho estranho. Fazia anos que ela não via Eduardo, e mesmo assim, parecia que ele nunca tinha saído de dentro dela, o que era irritante, porque ela nunca tinha dado o valor que ele merecia. Na época, ela era outra pessoa, mais nova, mais vaidosa, vivia rodeada de gente que só ligava para aparência, para dinheiro. E ele era só o filho do homem que trabalhava na fazenda do pai dela. Sempre calado, sujo de terra, com aquele jeito fechado que irritava e atraía ao mesmo tempo. E talvez fosse isso que mexia com ela. Mas claro que ela nunca admitiria uma coisa dessas. Muito pelo contrário. Fazia questão de agir como se ele nem existisse. Às vezes até soltava um comentário atravessado só para não dar o braço a torcer. E hoje, lembrando disso, deu até um gosto amargo na boca. Porque, no fundo, ela sabia que tinha passado do ponto. Mas já era tarde para pensar nisso. Ou, pelo menos, era o que ela achava até levantar os olhos e ver ao longe a fazenda que um dia foi da família dela. O portão agora estava diferente, mais novo, mais bem cuidado. E aquilo já doeu antes mesmo dela saber de tudo. Foi quando ouviu alguém comentar perto do bar, num tom baixo, mas não o suficiente para ela não escutar, que agora aquele lugar tinha dono, e não era qualquer um. Era alguém que tinha crescido ali. Alguém que conhecia cada pedaço daquela terra melhor do que ninguém. Alguém que tinha trabalhado ali desde menino. E não precisou de muito para ela entender de quem estavam falando. O coração bateu mais forte sem pedir licença. E por um instante, ela ficou parada, olhando para a estrada como se pudesse fugir dali antes de confirmar o que já parecia óbvio demais. Mas não deu tempo, porque logo ouviu o som de cavalo se aproximando, firme, seguro. E quando virou devagar, quase sem querer, deu de cara com ele, mais alto, mais forte, com o rosto marcado pelo sol e um olhar que não tinha nada de ingênuo como antes. Eduardo não era mais o menino calado que ela lembrava. Tinha algo diferente ali, algo que pesava no ar. E quando os olhos dele encontraram os dela, não teve sorriso, não teve surpresa. Só um silêncio cheio de coisa mal resolvida. E foi nesse exato momento que Lola percebeu que talvez voltar para aquele lugar não tivesse sido só um erro. Talvez tivesse sido o começo de algo que ela não ia conseguir controlar. Porque se tinha uma coisa que ela nunca conseguiu esquecer, por mais que fingisse, era o jeito que aquele homem olhava para ela. E pior ainda, o jeito que aquilo mexia com ela até hoje. Será que ele ainda lembrava de tudo? Ou tinha aprendido a odiar ela do mesmo jeito que ela fingia odiar ele? Lola tentou desviar o olhar primeiro, como fazia antigamente, como se aquilo fosse suficiente para manter tudo no lugar. Mas não foi, porque Eduardo não abaixou a cabeça como antes. Ele continuou ali, parado, firme no cavalo, olhando para ela com um tipo de calma que incomodava mais do que qualquer provocação. E aquilo mexeu com ela de um jeito que ela não gostou nem um pouco. Então, respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e fez menção de seguir caminho. Mas a voz dele veio antes, baixa, arrastada, do jeito que ela lembrava,
só que agora mais segura. Achei que não voltava mais. E foi só isso, sem acusação direta, sem ironia escancarada, mas carregado de coisa não dita. Lola parou mesmo sem querer, virou só o suficiente para encarar ele e respondeu seca, tentando manter a postura. Nem eu achei. E o silêncio que veio depois pareceu maior do que deveria, porque tinha história ali demais para caber em poucas palavras. Eduardo desceu do cavalo com calma, sem tirar os olhos dela, e aquilo foi deixando ela sem saber exatamente onde colocar as mãos. O corpo, o olhar, como se tivesse voltado a ser aquela menina que fingia não se importar. Só que agora, sem conseguir fingir direito, ele deu 2 passos mais perto e soltou, com um meio sorriso que não chegava nos olhos. A cidade não era tão boa assim, pelo visto. E pronto. Bastou isso para acender o orgulho dela, porque Lola podia estar ferida, podia estar sem nada, mas não aceitava aquele tipo de comentário. Então cruzou os braços e respondeu no mesmo tom. Melhor que aqui sempre foi. Só que a voz saiu um pouco mais fraca do que ela queria. E ele percebeu, claro que percebeu. Eduardo sempre percebeu mais do que falava. Ele inclinou levemente a cabeça, como se analisasse cada detalhe dela, e disse baixo: engraçado, porque você voltou. E aquilo bateu direto, sem aviso. Lola sentiu o peito apertar, mas não ia dar o gostinho de mostrar fraqueza. Não para ele. Não depois de tudo. Então, deu de ombros como se não fosse nada. Às vezes a gente não tem escolha. E foi nessa hora que o olhar dele mudou um pouco. Menos duro, mas não exatamente mais leve, só diferente. Como se estivesse tentando entender o que tinha por trás daquela resposta. E por um segundo, pareceu que ele ia perguntar mais. Só que não perguntou. Porque Eduardo não era homem de insistir onde não era chamado. Pelo menos não com palavras. Ele só deu um passo para o lado, abrindo espaço, e disse num tom neutro demais para quem carregava tanto ali dentro: vai ficar onde? Simples assim. Mas aquilo fez Lola travar por dentro, porque ela não tinha resposta, não tinha casa, não tinha plano, não tinha nada além daquela volta mal planejada. E pela primeira vez desde que chegou, o silêncio dela não foi escolha, foi falta de saída mesmo. Eduardo percebeu na hora, ficou alguns segundos observando como se juntasse as peças, e então soltou, sem mudar o tom: se não tiver para onde ir, tem um quarto vazio lá no rancho. E aquilo caiu como um peso estranho, porque não era exatamente um gesto de gentileza. Também não era uma provocação. Era algo que ela não conseguia decifrar, e talvez por isso tenha mexido tanto. Lola abriu a boca para recusar, o orgulho já subindo, mas travou antes de falar, porque no fundo sabia que não tinha muitas opções, e aceitar a ajuda dele era a última coisa que ela queria. Mas também era a única coisa possível naquele momento. Ela respirou fundo, desviou o olhar por um segundo e disse baixo, quase contrariada: é só por uns dias. E Eduardo soltou um leve sopro pelo nariz, quase um riso contido. Claro, você nunca fica muito tempo mesmo. E aquilo foi como um lembrete jogado na cara. Mas Lola decidiu não responder, porque alguma coisa ali já estava começando a sair do controle e ficar perto dele. Talvez fosse mais perigoso do que ela queria admitir, porque bastava ele olhar daquele jeito outra vez. E tudo que ela passou anos fingindo esquecer começava a voltar. E ela não sabia se dessa vez conseguiria fingir tão bem assim. Será que dividir o mesmo espaço com ele ia reacender só a mágoa? Ou algo muito pior que nenhum dos dois estava preparado para encarar? O caminho até o rancho foi mais silencioso do que Lola esperava. O som do cavalo e o barulho leve dos passos na terra eram quase tudo que se ouvia, e aquilo só deixava tudo mais estranho, porque tinha coisa demais presa ali entre eles, coisa que nenhum dos dois parecia disposto a colocar para fora. Quando chegaram, ela precisou disfarçar o impacto.
Porque a antiga fazenda da família agora estava diferente, mais cuidada, mais viva, como se alguém tivesse realmente feito aquele lugar crescer. E isso doeu de um jeito difícil de explicar. Não era só saudade, era orgulho ferido também. Eduardo percebeu o olhar dela correndo pelos detalhes, mas não disse nada. Apenas indicou com a cabeça o caminho até a casa, e ela seguiu, tentando não demonstrar o quanto aquilo mexia com ela por dentro. O quarto que ele ofereceu era simples, mas arrumado, com cheiro de madeira e janela aberta para o campo. Um contraste estranho com a vida bagunçada que ela tinha deixado para trás na cidade. Lola colocou a bolsa em cima da cama e ficou alguns segundos parada, como se tentasse se localizar dentro da própria vida, até ouvir a voz dele atrás, encostado na porta. Não é como você estava acostumada, mas dá para ficar. O tom não era ofensivo, mas também não era gentil. Era direto, e aquilo bastou para acender a defesa dela outra vez. Lola virou devagar, ergueu o queixo e respondeu: "Já fiquei em lugar pior." Mesmo sabendo que não era totalmente verdade, Eduardo soltou um meio sorriso de lado, daqueles que mais provocavam do que qualquer palavra. "Imagino." E ficou um silêncio ali, pesado, carregado de coisas antigas que pareciam querer voltar à tona. Lola desviou o olhar primeiro, como sempre fazia quando se sentia exposta demais, e resolveu ocupar as mãos, abrindo a bolsa, fingindo procurar algo, qualquer coisa que evitasse encarar ele por mais tempo. Mas não adiantou muito, porque a presença dele ali era difícil de ignorar. Eduardo não saiu de imediato. Continuou encostado, observando, como se tentasse entender quem era aquela mulher agora, tão diferente da menina que ele conheceu, e ao mesmo tempo tão igual em certos gestos, até que ele falou, mais baixo dessa vez: "Você mudou?" Simples, direto, e isso pegou ela desprevenida. Lola deu uma leve risada sem humor. "Todo mundo muda?" respondeu sem olhar para ele. E então veio a resposta dele, calma, mas firme: "Nem todo mundo volta." E aquilo fez ela parar por um segundo, porque tinha verdade ali, tinha peso, e ela não sabia se estava pronta para encarar isso vindo dele. O silêncio voltou, só que dessa vez mais carregado, até que Lola decidiu cortar aquilo antes que ficasse pior. "Olha, eu sei que você não deve estar feliz de me ver aqui", falou ainda sem encarar. "Mas eu não tô aqui para arrumar problema." E quando finalmente levantou os olhos, encontrou ele olhando direto para ela, sério, sem aquele ar provocador de antes. "Problema você sempre soube arrumar bem sozinha", ele disse, e dessa vez não teve como não sentir. Porque não era só implicância, era lembrança, era mágoa ainda viva. Lola sentiu o peito apertar, mas respondeu no impulso: "E você sempre gostou de lembrar disso, né?" E aí sim, o clima mudou de vez. Eduardo se afastou da porta devagar. Deu alguns passos para dentro do quarto, encurtando o espaço entre eles. Não rápido, não agressivo, mas firme o suficiente para fazer o coração dela acelerar sem querer. "Eu lembro do que me convém." Ele falou baixo e parou perto demais. Perto o suficiente para ela perceber o cheiro dele. O calor. A presença que sempre mexeu com ela mais do que deveria. E foi ali que tudo ficou confuso outra vez. Porque a raiva ainda estava ali. Mas tinha outra coisa misturada. Algo mais antigo, mais perigoso. Lola engoliu seco, tentando manter a postura, mas o corpo já não obedecia tão bem quanto antes. E por um instante, só por um instante, ninguém falou nada. Só ficaram ali, próximos demais, presos naquele silêncio cheio de coisa não resolvida. Até ela se afastar primeiro, como fazia anos atrás, criando distância antes que perdesse o controle. "Acho melhor você ir", ela disse, tentando soar firme, e Eduardo ficou alguns segundos olhando para ela, como se avaliasse até onde aquilo tudo podia ir. Então, deu um passo para trás, voltando ao espaço seguro, mas antes de sair,
Soltou num tom baixo, quase calmo demais. Fica tranquila. Eu não misturo as coisas. E saiu, deixando ela sozinha com aquela frase ecoando na cabeça, porque no fundo, ela sabia que não era bem assim. Não para ele. E muito menos para ela. Afinal, se realmente não misturavam as coisas, por que ainda era tão difícil ficar perto sem sentir tudo voltando de uma vez? Os dias foram passando devagar, mas ao mesmo tempo pesados, como se cada momento ali carregasse mais do que devia. Lola tentou se ocupar, ajudava no que dava, caminhava pelo rancho, evitava cruzar com Eduardo mais do que o necessário. Só que evitar alguém que parecia estar em todo lugar era quase impossível. E quanto mais ela tentava manter distância, mais consciente ficava da presença dele. Era no jeito que ele passava perto sem encostar, no olhar rápido que às vezes demorava mais do que devia, nas poucas palavras que sempre vinham carregadas de intenção. E aquilo começou a bagunçar ela por dentro de um jeito que irritava, porque não era só atração, era lembrança. Era passado mal resolvido, voltando à tona sem pedir licença. Numa dessas tardes, o céu já começando a mudar de cor, Lola estava perto do curral quando viu Eduardo discutindo com um dos homens da fazenda. Nada grave, mas firme, decidido, daquele jeito que mostrava quem mandava ali. E por um instante, ela parou, observando sem perceber. Havia algo nele que não existia antes. Uma segurança que não vinha só do dinheiro ou da terra. Vinha de quem aprendeu a se virar sozinho. E aquilo mexeu com ela mais do que gostaria de admitir. Talvez porque, no fundo, fosse exatamente o tipo de homem que ela dizia procurar no passado. Mas nunca enxergou nele, como se tivesse sido cega por escolha própria. E foi aí que ele virou, como se sentisse o olhar dela. E os dois se encontraram de novo naquele silêncio estranho que sempre surgia entre eles. Só que dessa vez tinha algo diferente. Menos raiva, mais tensão, como se a linha entre brigar e ceder estivesse cada vez mais fina. Lola tentou disfarçar, virou de lado, fingiu interesse em qualquer outra coisa, mas já era tarde, porque ele veio na direção dela, passo firme, sem pressa, e parou perto o suficiente para fazer o ar mudar outra vez. Vai continuar me evitando ou já cansou disso? Ele perguntou direto, sem rodeio. E aquilo pegou ela desprevenida, porque não era provocação pura, parecia mais um desafio. Lola cruzou os braços, levantou o queixo, tentando recuperar o controle. Não tô evitando ninguém, respondeu, mesmo sabendo que não era totalmente verdade. Eduardo soltou um leve riso sem humor. Não parece. E ficou ali, olhando, esperando mais, como se quisesse arrancar dela alguma reação que ela vinha segurando desde que chegou. Lola respirou fundo, o coração já acelerado sem motivo que ela quisesse admitir. Você também não faz muita questão de facilitar? Retrucou. E dessa vez ele não negou, só inclinou levemente a cabeça. Talvez eu não queira facilitar. E pronto. Foi o suficiente para quebrar aquele equilíbrio frágil que eles vinham mantendo. Porque tinha verdade demais ali, Lola sentiu aquilo bater direto, o corpo reagindo antes da razão. E quando percebeu, já estava mais perto dele do que deveria. Os dois praticamente sem espaço entre um e outro. O silêncio voltando, mas agora muito mais carregado. Pesado de intenção, de coisa não dita. Eduardo olhou para a boca dela por um segundo. Depois voltou para os olhos, como se decidisse alguma coisa ali dentro. E falou baixo, quase num tom que só ela ouviria. Você sempre gostou de brincar com o que não devia. E aquilo trouxe tudo de volta. O passado, as provocações, a atração escondida que nunca desapareceu de verdade. Lola deveria ter se afastado. Deveria ter dito alguma coisa, mas não disse. Ficou ali, presa naquele momento, sentindo o coração bater mais forte do que queria. E antes que pudesse pensar melhor,
Ele encostou a mão de leve no braço dela, nada invasivo, mas suficiente para fazer o corpo inteiro reagir. E aí não teve mais espaço para orgulho, nem para razão, só para aquele sentimento antigo que finalmente encontrou espaço para existir. O beijo veio sem aviso, intenso, carregado de tudo que eles guardaram por anos. Sem cuidado, sem calma, como se compensasse o tempo perdido. Eles passaram a noite juntos. E Lola respondeu no mesmo ritmo, sem fingir, sem negar, como se aquele fosse o único lugar onde ela realmente se permitia ser sincera. O mundo ao redor simplesmente deixou de importar. Não tinha mais passado, nem erro, nem consequência. Só eles ali, finalmente cedendo ao que sempre evitaram. E naquele instante, ninguém pensou no depois, ninguém pensou no que aquilo podia causar. Mas será que aquele momento era só um impulso guardado por anos? Ou o começo de algo que nenhum dos dois ia conseguir parar depois? Na manhã seguinte, o silêncio entre eles era diferente. Não era mais aquele silêncio pesado de mágoa, mas também não era leve. Era um silêncio cheio de perguntas que nenhum dos dois parecia pronto para responder. Lola acordou antes. Ficou alguns segundos olhando para o teto, tentando entender como tinha deixado aquilo acontecer. Não parecia um erro qualquer, mas também não parecia algo simples. Tinha sentimento ali. E isso era o que mais assustava, porque mexia com coisas que ela passou anos fingindo que não existiam. Quando saiu do quarto, encontrou o rancho já em movimento, gente trabalhando, rotina acontecendo como se nada tivesse mudado. E talvez só ela estivesse sentindo aquele peso todo. Eduardo estava mais distante naquele dia, falava o necessário, evitava prolongar qualquer troca de olhar. E aquilo incomodou mais do que ela gostaria de admitir, porque depois de tudo, aquele afastamento parecia pior do que as provocações de antes, como se ele tivesse decidido colocar tudo de volta no lugar. E ela não soubesse mais qual era o lugar dela ali. Os dias seguintes seguiram nesse ritmo estranho, próximos e distantes ao mesmo tempo, até que Lola começou a perceber mudanças no próprio corpo. Um cansaço fora do normal, um enjoo leve que insistia em voltar. E no começo, ela ignorou. Tentou convencer a si mesma de que era só o desgaste, o estresse, a mudança de vida. Mas no fundo, ela já desconfiava. E quanto mais tentava não pensar, mais aquilo crescia dentro dela. Até que não deu mais para fugir. Numa manhã silenciosa, com o coração apertado e as mãos levemente trêmulas, ela confirmou o que já temia. E também não sabia explicar direito se era medo ou outra coisa misturada ali. Lola ficou sentada por um tempo, tentando organizar os pensamentos, porque aquilo mudava tudo, absolutamente tudo. Não era só sobre ela agora, não era só sobre o passado, nem sobre o orgulho, era algo maior, mais sério. E o pior de tudo, envolvia ele. E foi aí que a dúvida começou a pesar de verdade. Contar ou não contar, enfrentar ou fugir outra vez. Porque uma coisa era certa. Eduardo não era mais o menino que aceitava qualquer coisa calado. Ele ia querer respostas, ia querer entender. E talvez até mais do que isso. E Lola não sabia se estava pronta para encarar esse tipo de responsabilidade ao lado dele. O dia passou arrastado, a cabeça cheia, o coração dividido. Até que no fim da tarde, ela não aguentou mais carregar aquilo sozinha. Precisava falar, precisava tirar aquele peso, mesmo sem saber qual seria a reação dele. Então foi atrás. Encontrou Eduardo perto do celeiro, sozinho, como se o destino tivesse decidido facilitar ou complicar tudo de vez. Ela parou a alguns passos, respirou fundo, mas antes que pudesse começar, ele percebeu a presença dela e virou, o olhar firme como sempre, só que dessa vez com algo mais atento, como se já sentisse que vinha coisa séria ali. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou direto. E por um segundo, Lola pensou em recuar, em deixar para depois, em fingir que nada tinha mudado.
mas não dava mais. Ela segurou o olhar dele, mesmo com o coração disparado, e disse, sem rodeio, mas com a voz mais baixa do que queria: "A gente precisa conversar." E só essa frase já foi suficiente para mudar o clima. Eduardo não respondeu de imediato, só ficou olhando, esperando. E foi aí que ela sentiu o peso real daquilo tudo, porque não era mais sobre orgulho, nem sobre passado. Era sobre o que vinha agora, e a pergunta que não saía da cabeça dela começou a ecoar ainda mais forte. Será que aquele homem que um dia ela afastou seria capaz de ficar agora que ela não podia mais fugir? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos depois daquela frase, como se já soubesse que o que vinha não era simples. Ele deu um passo mais perto, cruzou os braços e esperou, sem pressionar, mas também sem fugir. E isso deu ainda mais nervoso nela, porque Lola sempre foi boa em discutir, em rebater. Mas naquele momento não tinha defesa, não tinha ironia que salvasse. Era só verdade. Ela respirou fundo, sentindo o coração bater forte demais, e falou de uma vez, antes que perdesse a coragem: "Eu tô grávida." O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Pesado, denso, como se até o ar tivesse parado ali entre eles. Eduardo não reagiu na hora. Ficou olhando para ela como se estivesse absorvendo cada palavra, cada detalhe. Como se tentasse entender não só o que ela disse, mas tudo que aquilo carregava junto. Lola sentiu o peito apertar com a falta de resposta, porque qualquer coisa teria sido mais fácil do que aquele silêncio. Ela desviou o olhar por um instante, já se preparando para se defender, para se fechar de novo, quando ele finalmente falou, baixo, firme: "É meu?" E não foi uma acusação. Foi direto, sem rodeio. Lola levantou os olhos na mesma hora, um pouco ofendida, um pouco magoada. "Você sabe que é", respondeu. E dessa vez, ele assentiu de leve, como se aquela confirmação fosse exatamente o que esperava, o que precisava. E então veio outra pausa. Mas agora diferente, menos confusa, mais pensada. Eduardo passou a mão pelo rosto, respirou fundo e disse, ainda olhando para ela: "E você pensou em fazer o quê?" E essa pergunta trouxe de volta toda a insegurança que ela vinha tentando segurar. Lola cruzou os braços, mais por proteção do que por atitude. "Eu não sei ainda", falou sincera. "Eu só não queria que isso virasse uma obrigação." E ali estava o ponto. O medo dela não era só a gravidez. Era a ideia de ficar presa, de repetir escolhas erradas, de viver algo por imposição. E Eduardo entendeu. Ficou alguns segundos em silêncio, encarando ela, com um olhar que já não tinha mais aquela dureza de antes. Tinha outra coisa ali, mais calma, mais verdadeira. Ele deu mais um passo, diminuindo o espaço entre eles, mas dessa vez sem pressão. "Ninguém vai te obrigar a nada", ele disse, firme. E aquilo desmontou um pouco das defesas dela, porque não era o que ela esperava ouvir. Lola franziu levemente a testa, como se tentasse entender melhor. E ele continuou: "Mas eu não vou fingir que isso não importa." E a forma como falou deixou claro que não era só sobre o filho, era sobre eles também, sobre tudo que vinha sendo empurrado de lado. Lola engoliu seco, sentindo aquela mistura de medo e algo que ela ainda tinha dificuldade de nomear. "E o que você quer então?" perguntou, quase num desafio. E Eduardo não desviou, não pensou muito. Respondeu do jeito que sempre foi quando decidia algo, direto: "Eu quero fazer parte." Simples assim, sem promessa exagerada, sem pressão, mas com uma firmeza que ela não conseguia ignorar. O silêncio voltou, só que dessa vez não era desconfortável. Era como se finalmente algo tivesse se encaixado, mesmo sem estar perfeito. Lola respirou fundo, sentindo o peso diminuir aos poucos. Não porque os problemas tinham sumido,
mas porque, pela primeira vez, ela não estava sozinha neles. Eduardo deu um leve passo para trás, como quem respeita o espaço dela. Mas antes de se afastar completamente, soltou num tom mais baixo, quase sincero demais. E quanto a nós, isso já estava acontecendo antes mesmo de você perceber. Vamos tentar novamente. Se não dar certo, a gente se separa. Mas enquanto você estiver grávida, você fica aqui, será melhor. E aquilo ficou no ar. Porque no fundo, ela sabia que era verdade. Não começou naquela noite, não começou ali no rancho. Aquilo vinha de muito antes, de quando nenhum dos dois teve coragem de assumir. Lola olhou para ele por alguns segundos, sem pressa, sem fugir, e dessa vez não teve deboche, não teve orgulho falando mais alto, só uma calma que ela não sentia há muito tempo. Talvez porque finalmente estivesse parando de lutar contra o que sempre esteve ali. E pela primeira vez, ela não quis ir embora. Não quis se afastar. Só ficou encarando aquele homem que um dia ela rejeitou e que agora era justamente quem ela mais queria por perto. E no meio de tudo aquilo, uma certeza começou a crescer devagar, sem pressa, do jeito que as coisas certas costumam acontecer. Talvez voltar sem nada não tenha sido o fim. Talvez tenha sido o único caminho para ela finalmente encontrar o que sempre evitou. Porque no fim das contas, entre erros, orgulho e segredos, eles nunca deixaram de sentir. Só demoraram para admitir. Mesmo depois daquela conversa, nada mudou de um dia para o outro. E talvez tenha sido justamente isso que fez tudo começar a dar certo de verdade. Porque, dessa vez, não teve pressa. Não teve promessa bonita demais para ser real. Teve convivência. Daquelas que vão mostrando quem a pessoa é, aos poucos. Lola continuou no rancho, mas já não como alguém de passagem, e sim como alguém que estava aprendendo a fazer parte dali. Nos primeiros dias, ainda existia um certo cuidado entre eles, como se qualquer passo errado pudesse trazer tudo de volta ao que era antes. Eduardo não forçava proximidade, mas também não se afastava. Ele estava presente, ajudava, perguntava se ela estava bem, do jeito dele, simples, sem exagero, e aquilo começou a desmontar as ideias que Lola sempre teve sobre ele. Porque não era mais o menino que ela ignorava, nem o homem que só provocava. Era alguém que estava ali, firme, sem fugir, e isso mexia com ela mais do que qualquer palavra bonita. Aos poucos, as conversas começaram a surgir sem esforço. Primeiro curtas, depois mais longas, lembranças aparecendo no meio de um assunto qualquer. Até que um dia, quase sem perceber, eles estavam rindo juntos de coisas antigas. E aquilo foi estranho. Mas, bom, como se uma parte da história deles estivesse sendo reescrita ali mesmo, só que agora, sem orgulho atrapalhando, Eduardo ainda carregava mágoa. E isso era visível em alguns momentos, em certos silêncios, em algumas respostas mais secas. Mas ele já não usava isso contra ela como antes. E Lola, pela primeira vez, não tentava se defender com ironia. Ela escutava, aceitava, e aos poucos foi encontrando coragem para dizer o que nunca disse. Numa dessas noites mais quietas, sentados do lado de fora, com o vento leve passando, ela falou baixo, quase sem olhar para ele, que sabia que tinha errado, que muitas vezes fingiu não ver o que sentia só para não sair do lugar confortável que vivia, e que ele não merecia ter sido tratado daquele jeito. Eduardo não respondeu na hora. Ficou em silêncio, olhando para o nada por alguns segundos, como se estivesse voltando no tempo, e então disse, sem peso, mas com verdade, que aquilo tinha doído mais do que ela imaginava. Não pelo que ela falou, mas pelo que ela nunca teve coragem de admitir. E foi ali que alguma coisa finalmente se encaixou entre eles. Não foi um momento de grandes declarações. Foi simples, mas sincero, do jeito que precisava ser. E a partir dali, tudo começou a ficar mais leve. Não perfeito, mas real. Lola passou a ajudar mais no rancho.
Começou a se envolver com a rotina, com as pessoas, com a vida ali, e sem perceber, aquele lugar que um dia representou perda começou a ganhar outro significado. Eduardo já não escondia tanto o que sentia, não com palavras, porque esse nunca foi o jeito dele, mas nos gestos, no cuidado, no olhar que agora não carregava mais só mágoa, carregava escolha. E foi nesse ritmo, sem pressa, que eles foram se aproximando de verdade. Não mais como dois orgulhos disputando espaço, e sim como duas pessoas que finalmente entenderam o que tinham um no outro. E quando o sentimento veio mais claro, mais firme, não assustou como antes, porque dessa vez nenhum dos dois quis fugir. E talvez esse tenha sido o maior sinal de que agora era diferente. Eles não estavam juntos por impulso nem por obrigação. E no meio de tudo aquilo, entre o barulho da fazenda, as conversas no fim do dia e os planos que começaram a surgir naturalmente, Lola percebeu que, mesmo tendo voltado sem nada, não estava mais vazia como antes, porque algumas perdas, por mais dolorosas que sejam, acabam abrindo caminho para aquilo que realmente importa. E talvez, só talvez, ela precisasse perder tudo para finalmente enxergar quem sempre esteve ali, esperando, mesmo sem saber se um dia seria escolhido. Agora me conta, você acha que ela demorou demais para perceber o que sentia por ele? E se você gosta desse tipo de história, se inscreve no canal para não perder as próximas. Porque ainda vem muita história boa por aí. E o seu apoio faz toda a diferença.